Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, a gente fala agora sobre as prioridades e também sobre os desafios para a maior cidade do estado de Santa Catarina. Até o dia 31 de janeiro, quem está no comando da prefeitura é Rejane Gambim. E a prefeita em exercício e a nossa convidada está com a gente ao vivo no Jornal da Manhã desta sexta-feira para a gente comentar um pouquinho sobre a cidade, os desafios, perspectivas para 2023 também. Prefeita, bom dia, bem-vinda, obrigado por estar com a gente. Bom dia para vocês, Fernando, Marquinhos, bom dia para quem está nos ouvindo aí no carro, indo para o trabalho. É uma alegria estar aqui. Estou à disposição para toda e qualquer pergunta. Obrigado. A gente até comentava aqui no intervalo, né, prefeita? A agenda está corrida, você estava lá no jogo do Jack ontem. Exatamente. Não tivemos uma vitória, enfim, mas é uma agenda que acaba sendo muito puxada. E como é que está sendo mais essa experiência à frente do Executivo, hein? É uma grande alegria, é uma grande honra, né? Mas obviamente que eu tenho que cumprir a minha agenda e a agenda do prefeito Adriano. A gente não quer deixar ninguém esperando, então a gente vai colocando tudo no mesmo dia. Obviamente que ontem eu comecei muito cedo e fui até quase meia-noite. Mas especialmente sobre o Jack, realmente a gente tem que apoiar, é o nosso time, né? É o time da cidade. E eu também tenho feito essa frente de dizer que mulher pode estar onde quiser. Então, fiz questão, o presidente D'Artagnan e o secretário André do esporte, o nosso secretário, me convidaram para ir no jogo passado, não o de ontem. Eu fui, fazia tempo que eu não ia, achei sensacional aquela energia novamente de sentir, de estar na arena, de ver as pessoas torcendo. E aí voltei ontem. Pena que o resultado não foi, né, o que a gente gostaria, mas o Jack realmente assim mostrou que estava aguerrido em campo, perdeu oportunidades de gol, foi uma pena e deu esse resultado que a gente não queria, né, Bruce, que infelizmente levou a vitória para casa. Faltou o golzinho da vitória. Faltou. Né? Apesar das bolas no travessão ali, mas... Poxa, foi sofrido, sabia? A gente estava lá, assim, torcendo, quase ia e não ia. Sabe aquela história, futebol tem isso também, né? Tem um pouco de sorte, além da competência, tem um pouco de azar. E ontem foi um dia de azar pro Jack, porque os jogadores mereciam um gol. Prefeita, falando um pouquinho agora sobre os problemas, né, aqui da maior cidade do estado, que é normal, né, uma cidade como Joinville, por exemplo, do tamanho que é Joinville, passar. Recentemente nós falamos aqui com o secretário de saúde, né, sobre a questão da falta de medicamentos na rede de saúde pública. A gente sabe que a senhora tem um cuidado todo especial com esse setor e uma preocupação enorme. Tem como resolver isso, prefeita? Esse é um problema muito maior, né? Apesar da boa vontade do governo, o prefeito Adriano está sempre cobrando do secretário da Saúde, de todo o nosso time, porque sempre que uma coisa acontece na prefeitura, tem várias secretarias envolvidas, né? Não é só a Secretaria da Saúde. Tem a administração, tem a Secretaria de Governo, tem a Procuradoria, enfim, para que uma compra aconteça, os processos são longos. E, infelizmente, às vezes a gente se depara com um processo de licitação de um medicamento X que dá deserta. Não aparece um vendedor. A gente não deseja isso nunca. E isso cria um problema infinito, porque se o medicamento está acabando, porque a gente sempre faz o processo de compra antes, que é demorado, mas aí 60 dias, 70 dias e de repente não aparece ninguém, a gente tem que fazer novamente, isso é dinheiro público, tem coisas que a gente tem que seguir, tem processos que a gente tem que seguir. E aí, infelizmente, a gente às vezes se depara, porque tem questões de empresas, de medicamentos, que a gente não sabe se protegem, se fazem alguma coisa, mas simplesmente ninguém aparece para vender. Então, a gente cada vez mais tem tentado se organizar para ter mais quantidade antes de faltar, mas infelizmente, né, de vez em quando esse problema acontece. Tem outra questão também, né, que o cidadão não sabe às vezes. Se faz um processo de compra, aparece o ganhador, o vencedor da licitação, e aí uma outra empresa judicializa, questiona aquilo. Aí trava tudo. E a gente começa a sofrer, porque o que a gente sempre fala, não existem pessoas insensíveis na prefeitura, a gente sofre pra caramba quando isso acontece, porque a gente sabe do desespero do cidadão, nós estamos ali com um time muito competente, trabalhando, dedicado para servir, para que o joinvilense não tenha problemas, que ele tenha o direito dele atendido, mas às vezes passa do nosso poder, né? Não é só uma caneta. A pessoa pensa que é só dar uma canetada, mas não é. Dinheiro público tem uma série de regramentos
equipamentos para você fazer qualquer movimentação, porque tem que ter todo um acompanhamento. Uma dúvida, prefeita, nesse caso da compra de medicamento, a questão de compra é emergencial, em algumas situações cabem também ou não necessariamente? Em algumas situações, talvez, sim, mas assim, também tem que ter um acompanhamento, né? Para você comprar algo sem licitação, tem que ser muito bem explicado, porque, novamente, né, a chamada inexigibilidade. É uma palavrinha difícil de dizer, ainda mais às 7 da manhã. Mas, assim, realmente você, mesmo quando você faz isso, você tem que ter toda uma comprovação, a procuradoria tem que ter atestado, esse ok, porque senão ficaria muito fácil, né? Você poderia ir lá e dizer que você vai comprar essa caneca amarela, porque você vai dar lá a chamada INEX, que eles chamam, e pronto. E não é assim, porque é dinheiro público, alguém pode questionar, né? O Ministério Público audita, enfim, o Tribunal de Contas audita. As contas de uma prefeitura são todas auditadas, todos os anos, tudo é passado, por isso que tem uma procuradoria do município. Até aproveito para mandar um abraço para a doutora Cris, que a gente incomoda muitos procuradores o dia inteiro, principalmente porque o prefeito, né, e nós temos muito essa preocupação de fazer tudo certo, dentro da legalidade. A gente sempre fala, gente, vamos fazer o máximo para resolver esse problema. Vamos além do possível, mas dentro da legalidade, né? Nenhum processo pode ser irregular. Ainda só para finalizar esse gancho dos medicamentos, prefeita, a gente sabe hoje qual é a demanda que está em falta hoje na rede. Nós tínhamos, alguns meses atrás, cerca de 18 tipos de medicamentos, tal. Esse número aumentou, diminuiu? Ou, claro, que isso é uma realidade que pode mudar de dia isso para muda dia, de dia para dia, mas também tem uma situação que às vezes a gente percebe quando cobra o secretário Andrei, porque hoje nós temos muito as nossas redes sociais, o WhatsApp, todo mundo fala com a gente, comigo, com o Adriano. E aí chega na gente também, olha, eu tô aqui em tal lugar e tal medicamento não tem. Aí a gente cobra o secretário, cobra a equipe, eles falam, olha, mas tem um similar a esse medicamento. Mas, claro, o médico receitou X, e aí as pessoas querem o X, quando às vezes tem o Y, que você pode só usar de repente em uma outra dosagem, ou enfim, mas são questões de adaptar também, né? A gente tem feito essa explicação para os pacientes, para os usuários, para os joinvilenses, e alguma coisa a gente ajusta, mas sim, tem medicamentos que é só aquele, e aí a gente sai correndo atrás, até para algumas compras especiais, quando é uma necessidade urgente. O que é importante que o joinvilense saiba? Nós sempre estamos correndo atrás, a gente nunca olha e fala assim, é assim, o processo simplesmente é assim, tem que entender. Não, a gente sai todos os dias, a gente está todo tempo chamando alguém, falando, corre atrás disso, pelo amor de Deus, corre com esse processo. Então tem um esforço muito grande, mas a gente às vezes bate nessa trave, que é a questão de não aparecer ninguém para vender. É aquele velho ditado, né, prefeita, tem que matar um leão por dia, não adianta, né? A senhora sempre defendeu, né, eu lembro isso desde o início do mandato lá atrás, uma Joinville mais florida, mais bonita, com canteiros bem cuidados, e a gente até inclusive está vendo isso, né, propriamente também canteiros, inclusive patrocinados por várias empresas. A senhora tinha uma grande expectativa sobre isso, e aí eu pergunto, isso se confirmou? A cidade já está florida como deveria ou ainda falta alguma coisa? Eu acredito que a gente merece muito. Todos nós merecemos morar bem, ter uma cidade bonita, ter ruas asfaltadas, e nós estamos trabalhando imensamente, por exemplo, para isso. Vocês veem aí que todo dia, quase toda semana tem uma ordem de serviço de um asfaltamento, de uma rua que vai ser pavimentada. Toda semana a gente está em algum lugar dando uma ordem de serviço de uma quadra coberta, está encaminhando processos. Por quê? Porque eu entendo, assim como Adriano, que a gente precisa e merece uma cidade melhor. Você acorda cedo, trabalha, Fernando Marquinhos também, para, né, fazendo a sua parte, a cidade tem que devolver para você, a prefeitura entregar uma infraestrutura e o serviço nessa qualidade. E por que não uma cidade bonita, né? No começo a gente sofreu até críticas de algumas pessoas que não entendiam e falavam assim, os florzinhas. Por quê? Porque talvez até esqueceram como era bom morar numa cidade bonita. Acho que a autoestima até baixou tanto que elas não entenderam. E muito pelo contrário, elas não perceberam, porque elas falavam assim, não, mas quando eu quiser passear numa cidade bonita, eu vou a Balneário Camboriú, eu vou a Itajaí, eu vou a Curitiba. E eu entendo que a cidade bonita tem que ser a nossa. A gente trabalha muito. Se tem um povo que é trabalhador e aguerrido e um povo admirável, é o joinvilense. Por que ele não sair de casa e encontrar uma rua bonita? Uma praça bonita para você levar tua filha, para você levar tua filha?
A gente merece. E foi um pedido que a gente ouviu dos próprios joinvilenses. Quando a gente estava em campanha, a gente caminhava nas ruas e as pessoas diziam, eu preciso disso, eu quero aquilo, cuida disso. Muitos diziam, devolve a nossa cidade das flores, devolve a nossa cidade bem cuidada, tira essa sensação de abandono que a gente tem hoje. E aí, a gente prometeu e está cumprindo, né? Como nós tínhamos que fazer esse movimento com dinheiro público, que é escasso e tem tantas necessidades, a gente acabou entendendo que uma forma era a parceria, que está andando muito bem, temos várias praças hoje adotadas, rótulas adotadas, a prefeitura também vem caminhando paralelo a isso e fazendo parte desse processo, mas é muito legal, porque por onde a gente anda hoje as pessoas nos abraçam e agradecem por uma cidade mais bonita. São 7 horas e 27 minutos, 7h27, estamos recebendo hoje a prefeita em exercício de Joinville, Rejane Gambim, fazendo um bate-papo com a gente, né, sobre as prioridades, os desafios para Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Prefeito, queria conversar um pouquinho com a senhora sobre questão de política também, né? Nós tivemos recentemente o prefeito Adriano Silva, que está em férias, esteve aqui e falou aqui nesse microfone, olha, deu inclusive em primeira mão, né? Sou candidato à reeleição e tudo mais. E nós temos uma composição nova na Câmara de Vereadores de Joinville também, vereador Diego Machado, que está trabalhando bastante, iniciou o mandato agora e tudo mais. E há quem diga até nos bastidores o seguinte, olha, a presidência da Câmara também está aí e vai ajudar Adriano Silva na reeleição da Prefeitura de Joinville. A senhora percebe esse cenário também, embora a gente esteja ainda em 2023, né? A eleição é só no ano que vem, enfim, mas a política não para nunca, né? Qual é a avaliação da senhora? Tem uma boa aprovação do governo, tem uma movimentação da presidência da Câmara de Vereadores, é isso que a senhora percebe realmente? Eu percebo que a política é muito ágil, né? Ela se movimenta dia a dia e é muito cedo ainda para a gente falar do que vai acontecer lá no ano que vem. Mas sim, o prefeito já tem dito, né? A gente já tem conversado sobre isso, me disse que realmente ele entende que é importante ir para a reeleição por todos os projetos que a gente tem para entregar para a cidade. Voltando a falar no que eu disse antes, né? Desses processos lentos, por conta disso que precisa de mais tempo. Mas realmente a Câmara de Vereadores tem dado muito apoio. A gente hoje trabalha junto e eu aproveito aqui para agradecer, o prefeito também sempre faz isso, o apoio da Câmara de Vereadores, porque os vereadores, mesmo sendo de partidos diferentes, não são todos que são do nosso partido, entendem que a gente tem que trabalhar por Joinville. E no meu entendimento é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que deixar as diferenças de lado e trabalharmos juntos para que Joinville avance, para que a gente tenha o atendimento das necessidades de quem mora e quem vive aqui. Então, sobre a política, quem vai apoiar, quem vai ajudar, eu acho que quando a gente faz um trabalho bem feito, e ambos estamos fazendo, tanto o executivo como o legislativo, todo mundo ganha. Porque a minha frase de vida é: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Quem trabalha direito, quem faz com honestidade, com dedicação, vai colher lá na frente. E obviamente que, como a gente está junto, um vai acabar apoiando o outro. Um vai acabar contando com o andar ao lado do outro, né? Então, quem tiver interesse de ir para a reeleição, tanto, por exemplo, o presidente Diego, da Câmara de Vereadores, ou qualquer outro vereador, que estiver alinhado com o governo e vice-versa, vai ter esses frutos para dizer, olha, eu ajudei aqui a fazer a cidade dar esse passo para frente, né? Então, eu acredito que um vai ajudar o outro, sim. Prefeito, agora a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de milhões, se a eleição fosse logo, a senhora continuaria como vice do prefeito Adriano? E qual é o futuro político da senhora? Essa é a pergunta que eu mais escuto nos últimos tempos. Não é segredo para ninguém o quanto Adriano e eu nos damos bem, né? Nós somos uma grande dupla que deu certo. Eu nunca imaginei estar na política, vocês sabem disso, Marquinhos trabalhou comigo, você me conhece há muito tempo. Não era uma coisa que eu tinha pensado para minha vida, mas enfim, Adriano me fez ter essa vontade, acreditar por ser uma pessoa tão dedicada, tão honesta, que tem tanta vontade de servir para a cidade. E a nossa caminhada tem sido muito prazerosa por conta disso. Nós temos a mesma vontade, a mesma missão, os mesmos valores. Então, obviamente que eu continuaria com ele se fosse o desejo dele, né? Ele é o cabeça, então ele que decide. Ele já disse que gostaria de meter ao lado dele, né? Mas tem outras questões que envolvem isso, não é só a nossa vontade. Tem o desejo do joinvilense, se ele vai querer que nós dois continuemos juntos. Tem a vontade do partido de dizer, queremos vocês dois juntos novamente. Quer dizer, tem tanta coisa que pode acontecer que eu prefiro esperar para o ano que vem. O que eu digo por enquanto é que eu continuo trabalhando incansavelmente para cumprir a minha missão e inclusive para honrar o que eu disse aqui nesse estúdio, no debate, que se eu fosse vice-prefeita, as pessoas saberiam o meu nome e o meu sobrenome quando eu fosse embora, porque era uma coisa que eu percebia que tinha
é meio estranho, assim, né? A gente sempre sabe o nome do prefeito, mas não lembra o nome do vice-prefeito, às vezes. Então, eu disse aqui nesse estúdio que eu faria tudo que estivesse a meu alcance para trabalhar todos os dias, né, ao lado do prefeito, construindo, para que as pessoas lembrassem do meu nome, do meu sobrenome, inclusive porque eu sou a primeira mulher, então eu tenho que deixar também esse legado de mostrar que as mulheres podem, e podem muito quando querem, né? Quando a senhora fala assim, ó, a gente já se conhece há bastante tempo, eu estava lembrando aqui, né? A prefeita, já conheço da época, ela acordava 4 da manhã sem ser sem ser prefeita. Imagina agora, né? Prefeita, a senhora comentou o seguinte, se for a vontade do joinvilense, né, Adriano Silva e Rejane Gambim, é uma dupla que volta, aquela coisa toda. Se a eleição fosse logo, isso aconteceria naturalmente, porque a última pesquisa mostrou uma aprovação lá em cima, enfim. Agora, queria lhe perguntar o seguinte, quando a gente comentou sobre a pesquisa, da aprovação e tudo mais, e a gente ouviu aqui nesse microfone, aqui nos bastidores, né, de um convidado, o seguinte, bom, essa aprovação é porque não há uma oposição na Câmara de Vereadores de Joinville, né? Essa foi a frase dita aqui. E aí, com base nisso, pergunto para a senhora também concorda que tem essa aprovação, tem um bom governo, em razão de todo o apoio da Câmara, porque não tem oposição lá dos vereadores? Tem oposição, sim, mas o que acontece é que o trabalho dos que não são oposição e que estão andando lado a lado junto com a gente em prol de Joinville é muito maior do que isso, né? Temos, sim, oposições ferrenhas, tem gente lá que fica o dia inteiro só procurando para nos criticar, atrapalhar o processo, tem gente lá que não se preocupa com o melhor para Joinville e fica só achando dificuldade, inclusive atrapalhando o processo. Vereador? Enfim, em toda cidade sempre tem oposição, né? Mas a gente continua com a nossa missão. E acredito sim que esse trabalho hoje, como eu disse, lado a lado da Prefeitura, do Executivo, com a Câmara de Vereadores e todas as outras forças vivas da cidade, ele é tão forte no sentido de construir tanto que a gente tem toda essa aprovação. Mas, muito mais do que isso, eu digo que essa aprovação a gente sente todos os dias andando na cidade. Porque esses dias eu comentei, eu fui num lugar com o meu marido e a minha família, e aí eu levantei uma hora, lá no Vigorelli, eu levantei e fui lá dentro buscar alguma coisa, eu fui lá atrás ver a internet, alguma coisa assim, e aí uma pessoa veio falar comigo, outra levantou, outra me abraçou, outra pediu para tirar foto, e daqui a pouco uma pessoa veio e falou assim, meu Deus, né, eu fico impressionada, eu vejo você e o prefeito Adriano andando sozinhos, as pessoas vêm, conversam, perguntam, abraçam. Eu falei, mas a gente tá tudo certo, a gente está aqui de coração aberto, as pessoas sabem, a gente diz quando tem problema, diz quando não tem problema, diz o que dá para fazer. Então, esta é a maior aprovação. Eu já vi, e a gente, como jornalistas, a gente sabe, eu já vi muito político que se esconde, porque tem medo de encontrar o povo, né? Porque as atitudes dele talvez não sejam as ideais, e aí o povo cobra. E a gente tem essa aprovação dia a dia na rua. Assim, aonde você vai, você percebe que as pessoas estão felizes, né? E realmente eu tenho que agradecer mais uma vez, né, os vereadores que estão conosco nesse projeto de uma cidade melhor e que estão nos ajudando. Como eu disse, né, o prefeito sempre fala, várias vezes nas reuniões a gente discute projetos, ideias, né, mas assim, sempre no sentido de andar para frente. Então, eu até vou aproveitar o nome do presidente Diego para agradecer em nome dele todos os vereadores que têm entendido esse pedido do prefeito, que a gente trabalhe juntos, executivo, legislativo, para que a cidade avance as casas que precisa avançar. Porque por muito tempo a cidade ficou travada. É a sensação que eu tenho, né, a sensação de muita gente. E hoje a gente enxerga, né, um problema aqui, amanhã está resolvido, né? E todo mundo junto. É um resultado de todo mundo junto e as entidades juntas, né? Todo mundo hoje, em todos os lugares, tem oposição. Mas a grande maioria quer que Joinville fique cada vez mais um lugar melhor para a gente viver. Perfeita, até abrangendo um pouco a questão da nossa história, né? Falando um pouco agora sobre Santa Catarina e também em nível nacional, novo governo federal, novo governo estadual, né? Tem um ano inteiro de trabalho pela frente, a cidade é considerada bolsonarista, né? Todo mundo fala isso. Como é que a senhora prevê o ano de 2023 politicamente aqui, falando da nossa cidade, do estado e também do Brasil? É um ano diferente, mas para mim a democracia é soberana, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que respeitar as urnas. Então o nosso presidente é o presidente Lula. Nós vamos lidar com diferenças, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores pensa de um jeito, o partido do nosso governador Jorginho pensa de outro, o nosso partido pensa de outro, mas o nosso espírito é sempre o mesmo, do Adriano, meu, de todo o nosso time. A gente tem que conversar, dialogar e entender que
apesar das diferenças, tem um cidadão ali fora que precisa ser atendido em todas as suas necessidades. E do nosso lado, né, vai ter sempre essa nossa abertura, essa nossa vontade, esse nosso esforço de construirmos, né, com diálogo, com boa vontade, para que a gente possa avançar, enfrentando os dilemas que estiverem no meio do caminho, mas a gente está aqui não para ficar só no terreno das ideias, discutindo. A gente tem que todos os dias entregar trabalho e serviço, né, e avanços para quem está lá fora esperando. Não dá para parar a vida. Não dá para política, parar né? a vida por causa disso. Prefeita, a gente queria ficar a manhã inteira conversando com a senhora aqui, nosso tempo está terminando, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte: semana que vem é fevereiro e no mês seguinte é março, aniversário da nossa cidade de Joinville. Como é que estão as tratativas aí? O que a gente pode adiantar um pouquinho para o Ouvindo da Jovem Pan? O que a gente vai ter novidade em relação a esse ano aí? Teremos muitas entregas importantes, né? A gente vem fazendo todo um trabalho aí, que cada semana a gente vai colhendo os frutos de entregas, mas com certeza estamos preparando entregas muito especiais em todas as áreas, tanto em infraestrutura, como na cultura, como na educação. A gente vai ter entregas importantes e inclusive entregas de obras que foram esperadas por 30 anos pelos moradores. Né? Tem uma delas assim? Eu não sei se essa especialmente vai ser entregue no aniversário de março, né? Porque a gente quer fazer uma entrega durante todo o mês. Mas vou citar uma obra, por exemplo, não vou dizer que ela vai ser entregue, até porque ela não vai estar totalmente concluída. Mas vamos lá, a obra do asfaltamento do Vigorelli, que é uma das etapas, né? Quantos anos? As pessoas nem acreditavam mais. Obviamente que ela é uma obra que ela demora para ser entregue na sua totalidade, tem mais várias etapas, mas uma etapa está pronta, né? Agora vai ser uma decisão do nosso secretário Thiago, que está ali fora, de todo o nosso governo, para dizer, vamos entregar uma etapa e dizer, olha, para marcar para as pessoas. Essa etapa será entregue em março? Não sei ainda, a gente vai dar uma olhada, porque ela está andando, né? Entendi. Então a gente precisa ali, tem sinalizações que tem que ser feitas ainda, então a gente tem que ver se ela vai estar bonita ou não, mas assim, só dei um exemplo. A gente quer mostrar pro joinvilense obras importantes que foram esperadas por muitos anos e que a gente, de fato, está conseguindo avançar com elas. Vigorelli é um paraíso natural e a cidade merece, né? O joinvilense merece, o visitante. Que bom, boa notícia então. Eu quero, antes de terminar rapidinho, só, a gente lembrou aqui do Vigorelli, agradecer todos os nossos servidores, todo o nosso time, porque tem um time muito engajado. A gente não consegue fazer nada sozinhos. Por mais que a Adriana e eu tivéssemos muito boa vontade, por mais que tivéssemos feito um processo seletivo para pegar secretários muito competentes e escolheram diretores, gerentes e pessoas muito competentes, a gente não conseguiria fazer nada sem os servidores que estão muito empenhados assim em nos ajudar no dia a dia, e por isso que a gente vai ter ainda muitas entregas ao longo desse ano e ao longo do ano que vem. Marcos, para finalizar, prefeita, saudade da latinha, não? Olha, é bom que de vez em quando eu mato saudade com vocês, né? Então, eu realmente tenho me sentido muito feliz de poder estar lá. Eu que estive muitos anos, tanto aqui no rádio como na televisão, ouvindo as dores das pessoas, agora eu tenho a oportunidade, e é muito preciosa, de estar do outro lado, junto com o prefeito e com o nosso time, podendo, de fato, atender essas expectativas, que às vezes não é na velocidade que a pessoa espera, mas é dentro do melhor que a gente pode fazer, e a gente vai continuar trabalhando para isso. Prefeita Regiane Gambim, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Sucesso, bom trabalho e que 2023 seja repleto de realizações. Amém, para vocês também. Bom final de semana, prefeita em exercício de Joinville, Regiane Gambim, no Jornal da Manhã, 7h40. Vamos para o intervalo, a gente volta já para continuar falando de política.